Oi pessoal, no vídeo de hoje, todo o absurdo da guerra na história real de um jovem que é contado em um livro que depois virou o único filme escrito e dirigido por Dalton Trumbo. Johnny vai à guerra. Para falar deste filme, que é um filme legal, uma indicação boa para você assistir, primeiro eu preciso falar um pouquinho de Dalton Trumbo. Dalton Trumbo é um importante escritor americano, roteirista, fez filmes de cinema famosos. Ele é o autor do roteiro de um filme chamado Êxodos, Papillon, outro filme dele, Spartacus. O problema é que Dalton Trumbo ele atuava nos anos 50, anos 60, anos 70. E nos anos 50 aconteceu uma perseguição aos profissionais que tinham ideias de esquerda, que eram associados eventualmente ao comunismo. Os Estados Unidos, na Guerra Fria, com a União Soviética, disputa de ver qual era o modelo que ia prevalecer, capitalismo, comunismo. Nos Estados Unidos, um senador, ele deu origem a uma série de inquéritos, de sindicâncias, chamando artistas de Hollywood, escritores, personalidades, para questioná-las sobre as suas opiniões ideológicas. Esse episódio ficou conhecido como macartismo e foi um momento grave da história cultural americana. O que aconteceu com Dalton Trumbo foi retratado num filme de alguns anos atrás, estreado por aquele autor, Woody Allen. O nome do filme é Testa de Ferro por Acaso. E nesse filme se reproduz uma prática que foi adotada na época. As pessoas, para poderem sobreviver, porque quem tinha ideia esquerdista não conseguia emprego, não era contratado, passava fome. Então professores de universidade, intelectuais, atores de cinema, escritores, não tinham como publicar, não tinham como ganhar a vida. Eles eram mandados embora e não eram aceitos em lugar nenhum. Só que eram pessoas talentosas. E aí, como é que eles conseguiram dar uma driblada nessa censura? Eles pegavam pessoas e pediam que essas pessoas assinassem o trabalho deles. Então pegava alguém, um testa de ferro. Quem escrevia era Dalton Trumbo, mas quem assinava era fulano, cicrano, beltrano, alguém desconhecido. E o problema é que Dalton Trumbo, esse pessoal era talentoso. Então teve gente que ganhou o Oscar com roteiros escritos por escritores que estavam proscritos, que eram proibidos de escrever. Olha que mundo que nós vivemos, que situações já aconteceram na nossa história. Aqui no Brasil matavam mesmo, não é verdade? Aqui matavam, lá não, lá usavam testas de ferro. Essa história de Dalton Trumbo foi trabalhada recentemente num filme. O nome do filme é Trumbo, Lista Negra. Belo filme, tem em DVD já, você pode comprar para assistir numa boa tal. Mas Dalton Trumbo, ele foi um dos camaradas que se negou a comparecer à convocação feita pelo senador. Ele não foi, ele se rebelou. E ele escrevia e outras pessoas encenavam. Spartacus foi feito nessa época. Imagina, ganhou o Oscar. E quem fez o roteiro foi Dalton Trumbo, mas não podia aparecer com o nome dele. Houve um momento em que essa situação acabou e Dalton Trumbo, então, começou a assinar os roteiros, página passada na história, e aí, em 71, ele lançou um filme que ele escreveu, ele produziu, trouxe atores que trabalham de forma cooperativada, isto é, sem ter muita remuneração. Nome do filme, tá aqui, Johnny vai à guerra. Johnny vai à guerra. Esse filme, pessoal, eu tenho quase certeza que você não assistiu. Pouca gente viu. Ele foi feito em 71, foi lançado, e era na época em que os Estados Unidos estavam lá mergulhados na guerra do Vietnã, e este filme
fala contra a guerra, é um manifesto contra a guerra. Então ele acabou sendo banido dos cinemas. No Brasil, estreou em 81 e eu tive a felicidade de ir assistir. Eu gostava de uns filmes meio diferentes, fui assistir. Gente do céu, que filme! Então, eu conto em muitos cursos que eu dou, eu falo desse filme. Só para vocês terem uma ideia, quem sabe alguém se anima e resolve assistir. Esse filminho foi lançado no Brasil em 81, está aqui o nome do filme, Johnny Vai à Guerra. Neste filme, a história é a seguinte: Johnny é um rapaz, 18 anos, Primeira Guerra Mundial. Ele é convocado para lutar na guerra e ele vai. No primeiro dia de guerra, um jovem de 18 anos de idade está nas trincheiras, guerra horrorosa de trincheiras. Ele está nas trincheiras e aí vem uma bomba. Eles sabem que está chegando a bomba pelo barulho. E aí, conforme a bomba vem, não tem o que fazer. Ele fica escondido, agachado na trincheira dele, no buraco feito no chão, e para se proteger mais, ele fica em posição fetal. Ele se enrola todo assim e torce para a bomba cair longe, torce, mas ela cai exatamente onde ele está. Ela explode. Situação: Johnny não morre. Ele é muito forte, ele não morre, mas ele fica numa condição, ele perde os braços, perde as pernas, perde a visão, perde a audição, perde o olfato, a cara vira uma ferida enorme, mas ele não morre. Ele não morre. Aí o pessoal o encontra, leva aquele resto humano, supondo que é um vegetal que está morto, mas o coração bate ainda. Então levam aquele pedaço de gente, tratam as feridas, curam e ele continua vivo. Mas, na opinião dos médicos, está morto, porque ele não tem como se manifestar, ele não tem como se comunicar, não tem boca para falar, não tem olhos para ver, não tem ouvidos para ouvir, não tem nariz para cheirar, não tem braços, não tem pernas. Como ele faz para se comunicar? E aí o filme, quando a gente começa a assistir, pessoal, o filme é em preto e branco. Só que quando passa para o pensamento de Johnny, e ele não está morto, ele pensa. Quando chega no pensamento dele, o filme vira um colorido deslumbrante. E aí nós temos duas histórias: a história real, ele lá no hospital, e a história que acontece na mente de Johnny, ele tentando entender o que aconteceu com ele, porque ele não consegue conversar com as pessoas. E aí, pouco a pouco, ele vai percebendo que ele não pode falar, que ele não enxerga, ele vai tomando consciência do estado crítico pelo qual ele tá passando, mas ele não se entrega, ele luta. Gente, não vou contar mais, porque senão conta a história. Agora eu vou dizer um negócio. Ele descobre um jeito de se manifestar, de falar com os seres humanos que estão aqui no dia a dia. Ele consegue se comunicar. Se você quiser saber, tem que assistir o filme. Johnny Vai à Guerra. Filmão. É a dica que eu queria compartilhar. Um filme que me fez pensar, me fez refletir, me ajudou em minha formação. Johnny Vai à Guerra. É o seguinte, pessoal, Johnny está deitado numa cama de hospital, num quarto que fica sempre com as janelas fechadas, orientação médica. A imagem daquele corpo esfacelado, ela é muito agressiva. Então os médicos dizem, deixa tudo fechado para que as pessoas não se impressionem com ele. Mas dia menos dia, ele vai deixar de viver. Mas ele continua vivo, ele não morre, acaba a guerra e ele está vivo. Os anos vão passando, um belo dia, uma enfermeira chega ao quarto e acha estranho aquilo, então ela abre a janela. Ela abre a janela, tira a cortina e abre a janela, permitindo que o ar renove. E ao abrir a janela acontece uma coisa impressionante. Um raio de sol penetra e bate no peito de Johnny. Ele que está deitado, ele que não sabe o que acontece, ele tem aquela sensação, porque ele perdeu tudo, menos o tato. Ele sente a mão das pessoas no corpo, ele percebe o contato humano, e quando entra aquele raio de sol e bate em seu peito, Johnny
tantos anos, fechado num quarto escuro, Johnny pensa: meu Deus, o que é isto? Eu sei o que é isto, eu conheço isto, esta sensação. E então, gente, o filme fica num colorido fantástico. Ele grita de felicidade: é o sol que bate em mim. E aí ele agradece a Deus e ele diz assim: Senhor, muito obrigado por isso. Agora eu posso marcar o tempo. Todas as vezes que eu sentir esta sensação, é sinal que o sol nasceu mais uma vez e, portanto, mais um dia se passou. E eu vou poder marcar na minha memória todos os dias que me separam da minha cura, da possibilidade de eu voltar a conviver com as pessoas. Obrigado, Senhor. E eu, quando vi o filme, pensei: quanta coisa maravilhosa que a gente tem, que às vezes a gente não sabe valorizar adequadamente. Um raio de sol no peito. Que felicidade!